não tem as manhas, não entra não. Sem a instrução de um profissional. Menino, isso aqui não é um x-tudo não, isso é um bolo, mano. Ó, eu pedi até um bolo aqui pra gente comparar o tamanho do bolo. Pega aqui, patrão, pega aí, pega um bolo desse aí, bota ele pra cá. Bota ele encostado aqui. Ó o tamanho desse bolinho. Esse bolinho aqui é de chocolate. Ó o tamanho da criança. Ó o tamanho do bolo. O x-tudo. Menino, olha o tamanho do bolo. O x-tudo. Chama, R$12. Cuida, menino. Rocha o nó aí. Sexto lanche, viu? Chama. Que diabo é isso?